O Alexandre de Moraes ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado um alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião. Obviamente não vou falar o teor dela ou qual autoridade que a gente se reuniu, mas existem desdobramentos dos próximos passos disso tudo. E, paralelamente, como você bem falou aí, Ana Paula, está indo adiante o projeto do No Censure on Our Shores Act, que vai culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. É que nesse ponto acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes arquiva pedido para apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do Partido dos Trabalhadores para apreender o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A decisão foi tomada na noite desta terça-feira, após parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu justificativa legal para a medida. O pedido havia sido apresentado sob o argumento de que Eduardo poderia deixar o país para evitar investigações relacionadas a atos antidemocráticos. Com o arquivamento, o parlamentar segue com a liberdade de viajar ao exterior. Pouco antes da decisão de Moraes, Eduardo Bolsonaro afirmou que permanecerá nos Estados Unidos, alegando que sofre ameaças do ministro do STF. A declaração intensifica a crise entre os bolsonaristas e o judiciário em meio a investigações sobre o envolvimento do parlamentar em redes de desinformação e ataques às instituições. A oposição denuncia o que chama de perseguição política, enquanto aliados do governo defendem o andamento das investigações. O STF e a PGR ainda não se manifestaram sobre as declarações do deputado. Bom, na verdade, presidente e deputado, nós ficamos aqui, né? Programa ao vivo é assim. Acabou de sair aqui a notícia que o ministro Alexandre de Moraes arquivou, deputado, o pedido de apreensão do seu passaporte. Ou seja, é inacreditável, né? Como eles só entendem a pressão e parece que a pressão de fora, acho que eles entenderam a magnitude da lei Magnitsky, por exemplo, o projeto de lei que já vai passar provavelmente na Câmara sobre a lei sem censores na nossa costa, do deputado Darrell Issa, aqui de San Diego, pertinho de mim. Inclusive, deputado, eu liguei para o gabinete dele assim que eu soube da sua declaração de que ficaria nos Estados Unidos. Eu liguei para o gabinete do deputado perguntando se ele já sabia disso. Ele não sabia disso e os assessores disseram que iam passar a notícia para ele. E logo depois eu recebi um recado de que isso é gravíssimo, o senhor ficar nos Estados Unidos como um exilado político sem ter cometido crime absolutamente algum, já que todos sabem da ausência do presidente Bolsonaro na posse do Donald Trump exatamente pelo mesmo motivo, a apreensão ilegal do passaporte. E o que eu ouvi, deputado, foi que, inclusive, isso que aconteceu com o senhor pode acelerar a votação da lei sem censores em nossa costa. E essa lei pode, inclusive, chegar ao próprio Paulo Gonet, da PGR. Queria ouvi-los em relação a isso e agora sobre o arquivamento do ministro Alexandre de Moraes, que arquivou o pedido de apreensão do seu passaporte, deputado. O Alexandre de Moraes ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado um alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião. Obviamente não vou falar o teor dela ou qual autoridade que a gente se reuniu, mas existem desdobramentos dos próximos passos disso tudo. E, paralelamente, como você bem falou aí, Ana Paula, está indo adiante o projeto do No Censure on Our Shores Act, que vai
culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. É que nesse ponto acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa, né? Você sabe também tem o caso do Felipe Martins. Eu acho difícil você não imaginar que estejam envolvidas autoridades brasileiras. Então, eu estou vendo um futuro muito negativo, não só para o Alexandre de Moraes, mas também para o Fábio Shor e todos aqueles policiais federais que dizem que só estão cumprindo ordens, né? Isso me lembra muito o julgamento no Tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial, onde todo nazista da Gestapo dizia que só estava seguindo ordens, né? Mas até onde vai a sua ordem? Por que é que você está prestando um concurso da Polícia Federal? É para você prestar um trabalho para a sociedade, enquanto servidor público, ou é para seguir ordens ditatoriais de uma pessoa? É só mandar de busca e apreensão, ninguém vai morrer por conta disso? Tem certeza? E se daqui a pouco mandarem você puxar o gatilho, você vai puxar? Se mandarem você não permitir que certas pessoas saiam do país, você também vai cumprir isso? Então isso daí, na verdade, é uma escalada progressiva da ditadura. E a gente só tem como reagir daqui de fora. Então, se antes eu necessitava de uma missão oficial para sair do... Se antes eu necessitava de uma autorização especial, né, de uma autorização do presidente da casa, para poder me ausentar do Congresso Nacional, para vir aos Estados Unidos, hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu estou hoje mesmo trabalhando, essa semana que vem já saem outras reuniões para a gente levar mais adiante ainda tudo isso. Eu acho que vai haver, né, audiências públicas dentro do Congresso, talvez até audiências públicas dentro da Casa Branca, envolvimento talvez da porta-voz, né, a Caroline Leviat, lá do Trump, que tem feito um trabalho sensacional. Quem sabe ela receba perguntas da imprensa, e cada vez mais o Alexandre de Moraes ele vai ficar famoso aqui nos Estados Unidos. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir escapar dessas sanções, seja do visto, seja de uma sanção que venha pela lei Magnitsky, né, que é dada aos abusadores e violadores de direitos humanos. E isso daí, para que as pessoas entendam, é a chamada morte financeira da pessoa, é a pena de morte financeira. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir ter sequer um cartão Visa ou um cartão Mastercard para comprar uma blusinha da Shein que venha lá da China. Esse provavelmente vai ser o futuro do Alexandre de Moraes. E, deputado, diante desse arquivamento, o senhor considera voltar ao Brasil ou não? Agora vai ficar nos Estados Unidos e dar sequência à denúncia de tudo que está acontecendo no Brasil? Não tem a mínima possibilidade de voltar ao Brasil. O Brasil já não é mais um local seguro para você fazer oposição, né? Um local que você não tem liberdade de expressão. E o Alexandre de Moraes, como a gente sabe, ele é uma pessoa, um psicopata. Então não tem a menor possibilidade de eu voltar. Mesmo com o PGR sendo contra a apreensão do meu passaporte, e eu já até achava, né, talvez fosse demorar até amanhã, o Alexandre de Moraes colocou hoje para arquivar essa questão toda, mas eu acho que foi um grande tiro no pé deles, né, porque eu estou tendo muito apoio aqui nos Estados Unidos, está ocorrendo uma comoção, está chegando aqui no exterior, estou subindo meu vídeo aqui agora falando em inglês, o mesmo recado que eu passei hoje de manhã em português, e começar a mandar aqui para as autoridades americanas. Eu tenho certeza que haverá uma sensibilização, uma mobilização, porque eu já há muito tempo ando aqui nos Estados Unidos, né? Já fui a vários CPECs, que é o maior encontro de conservadores do mundo, já falei com o presidente Trump, já tive outras oportunidades com o Don Jr., vários. E essas portas, elas seguem abertas, e eu vou utilizar todas elas. Mas, aos poucos, até a imprensa, a grande mídia, passou a repercutir a nossa atuação. Como foi o caso, por exemplo, da reportagem do Metrópolis, que saiu hoje, nessa terça-feira. E essa é uma boa reportagem para você decidir se vale a pena ou não continuar o trabalho que a gente está vendo. Eu vou ler a reportagem. Coloca, por favor, a reportagem para a gente, Brunão. Diz assim a manchete: Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras, com o subtítulo dizendo que, na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Deixa eu ler a íntegra dessa matéria para vocês, porque ficou muito boa. O que diz o corpo da reportagem? Os Estados Unidos planejam abre aspas, pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras.
auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes do STF, estabelece o prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Mais ou menos. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação de jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Aqui acho que houve uma salada do jornalista, mas fiquei até surpreso porque tem muita coisa correta aqui. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção de Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada a punição, provocará um recuo do Supremo. Ministros da Corte, ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo da atuação na Corte. Ora, claro. Teve gente que me falou, mas Paulo, os ministros estão dizendo que nada vai mudar o rumo da atuação na Corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos não acreditam em limites para a liberdade de expressão. Isso é uma fantasia de ditadura. O limite da liberdade de expressão é o quê? É o que o ditador quiser que seja o limite da liberdade de expressão. Ora, então a liberdade de expressão não existe e não serve para absolutamente nada, porque a liberdade de expressão só existe para você falar o que as pessoas não querem que você diga. Se for o que elas querem que você diga, você não precisa de liberdade. Pelo contrário. Daniela Lima não precisa de liberdade de expressão. Liberdade de expressão só existe justamente sem os limites impostos pelo tirano. Quem precisa de liberdade de expressão é o Alan, é o Paulo Figueiredo, é o Constantino e por aí vai. Agora, quem imaginou que ao ouvir isso os ministros do STF fossem dizer, não, se vier esse pacote, aí a gente vai ter que recuar. É claro que não. A postura tem que ser sempre essa. Não, nós somos... Não vai mudar nada, não. Agora, eu pergunto a vocês. Eu usei esse exemplo nas minhas redes sociais. Eu falei, o Alexandre é a bomba de Hiroshima. Os americanos, quando viram... Por que eu dei esse exemplo? Porque os americanos, quando viram que o Japão não iria se render em 1945, eles usaram a bomba nuclear em Hiroshima e destruíram Hiroshima e falaram assim, olha, nós temos essa arma. Se nós utilizarmos isso de novo, nós vamos destruir o país inteiro. Os japoneses ainda assim não se renderam. Dias depois, veio a bomba de Nagasaki. Aí os japoneses olharam e falaram, puta, se essa bomba vier em Tóquio, acabou completamente o nosso país, a gente está lutando pelo quê? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. De fato, se este texto for o texto que for adiante, já falaremos sobre isso, a ideia é que o Alexandre de Moraes seja a bomba de Hiroshima e que se olhe para se entender o tamanho da destruição, porque nós estamos falando da destruição da vida da pessoa. Não é só visto. É o sujeito nunca mais poder ter uma conta bancária em lugar nenhum do mundo. O sujeito não ter um cartão de crédito. É o sujeito não poder mais fazer negócio. Então, vai se olhar para um troço desse e vai falar, é isso que a gente quer? Eu pergunto, Gilmar Mendes tem mais 3? Gilmar Mendes tem mais 3 anos na corte. Então, Gilmar Mendes vai ficar 3 anos mais na corte. Gilmar Mendes é um homem de negócio. Gilmar Mendes vai querer ficar sem poder fazer... Ele vive praticamente em Portugal hoje em dia. Gilmar Mendes vai, em nome do sonho de psicopatia, de destruir um movimento político, que é o maior movimento político da nossa geração, ele vai topar pagar a pena?
Olha, se você perguntar para mim, tomara até que sim. Tomara que sim. Tomara que o Fábio Shor, parece que saiu, tomara que volte. Tomara que outro que entrar no lugar dele cumpra todas as ordens do Alexandre. Por mim, a gente vai até Tóquio. Se tiver que ir, a gente vai até Tóquio. É isso que vocês vão querer? Essa é uma pergunta que em algum momento terá que ser feita aos demais. Ministro Barroso, um homem ideológico, talvez o mais ideológico dos ministros da corte. É isso que ele quer? Ministro Flávio Dino, é isso que ele quer? Essa é a pergunta que vai ter que ser feita em algum momento. E esse é o caminho do Brasil. Eu pergunto, Davi Alcolumbre vai estar disposto a ter sua vida destruída em nome da proteção do Alexandre de Moraes? Porque Davi Alcolumbre também é um nome frequentemente discutido aqui. Rodrigo Pacheco vai sofrer os outros problemas. Não foi esquecido. Mas esse é o caminho? Eu digo isso porque uma vez que você entre na lista do STN, não tem a quem você apelar. Não tem como desfazer, é um caminho sem volta. E eu faço essa reflexão. Será que essas pessoas têm um compromisso tão grande com o Alexandre? Hoje que já não há mais apoio internacional, o governo Lula está em absoluto frangalho político, não há expectativa de outro que possa voltar, não tem mais dinheiro dos Estados Unidos, de USAID, tudo isso para preservar o Alexandre? É uma reflexão que nós temos que fazer. Aí a pergunta que muitos fazem é, mas Paulo, quando? Eu falo, volto a dizer, esse não é um processo do dia para a noite. Nós vamos demorar ainda alguns meses para que isso esteja pronto. A reportagem, inclusive, continua. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda será submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes caso julgue necessário. Um dos principais entusiastas das sanções brasileiras a autoridades é o empresário Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócio nos Estados Unidos e com cidadão norte-americano. Isso está errado, não é só isso que a lei Magnitsky diz. Isso é uma das coisas que a lei Magnitsky diz. E não é o Elon Musk que é o homem que está à frente desse processo. O Trump tem staff, né? Staff é o quê? É equipe. Tem pessoas que estão discutindo versões. Eu posso confirmar que existem essas discussões em curso dentro da Casa Branca. Não vou dizer quem são as pessoas, não vou dizer qual o caminho, posso dizer que a participação do deputado Eduardo Bolsonaro é fundamental. Nós não estávamos dentro da Casa Branca semana passada fazendo tour. E eu acho que a gente pode tirar algumas lições. A primeira delas é que o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos tem sido eficaz e nós temos tido sucesso em mostrar a figuras chaves do governo dos Estados Unidos e do legislativo americano a atual situação do Brasil. E agora que nós vamos ter 100% do tempo do Eduardo Bolsonaro disponível para essa finalidade, as coisas tendem a avançar, apesar de demorar muitos meses ainda. Muitos eu não sei, mas alguns meses ainda. O Alexandre está mais na mira do que nunca, é a segunda coisa que a gente pode tirar. Agora, não é apenas o Alexandre. Pela primeira vez, explicitamente, os veículos da velha mídia estão falando de sanções não só contra o Alexandre, mas também contra aqueles que o habilitaram para que ele cometesse os atos criminosos que vem cometendo. Ora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, é evidente que estão se enfiando numa canoa furada. E não é só derrubada de perfil, isso aqui o jornalista entendeu errado, muito mais, são 3 coisas. Derrubada do perfil é uma das coisas, mas são violações graves de direitos humanos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, voltou a dizer, vendeu a alma ao diabo.
vai sofrer as consequências, porque o problema de quando você vende a alma ao diabo é que ele sempre vem cobrar. Fábio Shor, delegada Denise, não esquecemos de você. Um por um, a casa desses caras vai cair. Eu volto a dizer, a onda que o Alexandre vem surfando não existe mais. Vem agora um tsunami na direção dele e dos seus comparsas. E aí? E aí? O que vai acontecer? O Brasil vai manter esse regime? Agora, tem uma outra lição, e essa é uma lição para a esquerda. Vocês acham que vocês vão conseguir suprimir esse movimento populista de direita na base da porrada? Vejam, a vitória da esquerda em 2020 nos Estados Unidos foi a pior coisa que aconteceu para a esquerda. Assim como a vitória do Lula em 2022, foi a pior coisa que aconteceu para a esquerda no Brasil. Vejam a situação hoje do Partido Democrata. Em 2020, eles ganharam a guerra na marra aqui nos Estados Unidos e só se ferraram. Porque nunca a população odiou tanto o establishment quanto agora nos Estados Unidos. E a mesma coisa está acontecendo com o Brasil. Imaginem a força com que o presidente Bolsonaro vai voltar em 2027. Imaginem a força. Nós teremos um STF completamente destruído e amedrontado. Nós teremos um Senado com uma composição muito mais conservadora do que nós temos agora. Um Senado que vai fazer uma pressão no STF. Ai de quem resolver dar uma de Alexandre de Moraes e começar a contestar as decisões do presidente. E nós vamos ter um Congresso muito mais de direita do que nós temos agora, uma Câmara dos Deputados. Se hoje o PL já é o maior partido, imagina o tamanho que o PL terá, ou o partido no qual o presidente Bolsonaro estiver, porque se o Valdemar não andar na linha, é bom o presidente se mudar de casa. Mas digamos que seja o PL, digamos que o Valdemar entenda que ele não é ninguém. Imaginem o tamanho do PL em 2027. Imaginem o presidente Bolsonaro com o Congresso, Senado e Câmara em seu favor, com um STF absolutamente moderado e uma esquerda completamente destruída nas urnas. Imaginem o que pode ser feito. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.